Boa noite para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e o único objetivo é para a nossa salvação, não tem outro. Venho lembrar os irmãos o que está escrito no livro de Números, capítulo 21. Deus mandou Moisés levantar uma serpente de metal numa haste. E essa serpente de metal simbolizava Cristo, porque Jesus, ele é os 10 mandamentos. Jesus, Deus, ele é os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é o mandamento do sábado, que é o 7º dia, o cordeiro, e os outros 9 mandamentos é a serpente. Ou seja, Jesus, ele é os 10 mandamentos. Ele é o cordeiro e ele é a serpente. Livro de Números, capítulo 21, versículo 9, está revelando quando Cristo sacrificaria por nós. Lembrando, Jesus, ele é a serpente, ele é o número 9. Por isso que é livro de Números, capítulo 21, versículo 9. E o que é a serpente? Cristo é a serpente, Deus é a serpente. E o que é a serpente? As serpentes são os 7 espíritos de Deus que fala no Apocalipse, o corpo de Deus Pai que Moisés viu no monte e o corpo de Cristo. 7 espíritos, 2 corpos, 9. Esse é Deus, esse é Cristo, a serpente. Aí quando você vai aqui no livro de Mateus, capítulo 3. Livro de Mateus, capítulo 3, versículo 10. O 10, o que é? Cristo, é os 10 mandamentos falando para você. Está escrito assim, ó. Jesus, ele é os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é o mandamento do sábado, que é o 7º dia, que é o cordeiro. E Jesus também, ele é os 9 mandamentos, que é a serpente. E olha o que ele diz, ó. Também agora está posto o machado à raiz das árvores. E toda árvore, pois que não dá bom fruto, é cortada e lança-se no fogo. Aqui está dizendo que Cristo ia fazer juízo. E aqui é os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, que é? O cordeiro e a serpente. O cordeiro são os 7 espíritos de Deus, que é Deus, e a serpente é Cristo, que são os seus mandamentos. Então aqui Deus e Cristo estão falando para você. Agora, quando você vai no Evangelho de Lucas, capítulo 3, Lucas, capítulo 3, versículo 9. Lucas, capítulo 3, versículo 9. O 9, o que é? O 9 é a serpente, o 9 é Cristo. O 9 são os 7 espíritos de Deus, o corpo de Deus Pai e o corpo de Cristo. 7 espíritos, 2 corpos, 9. A serpente, que é Cristo. E olha o que diz, ó. E também já está posto. E também já está posto ao machado, e também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, corta-se e lança no fogo. Entendeu? A árvore somos nós. Lembra que Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 15, não sei se é o Evangelho de Mateus ou João, que fala no capítulo 15 que Jesus é a videira verdadeira. Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. A videira é uma árvore e nós somos parte dela. Se estivermos em Cristo, nós somos uma árvore que dá bom fruto. Se estivermos fora de Cristo, nós somos uma árvore má e, portanto, seremos eliminados da terra. Entendeu? É isso que a palavra de Deus está falando. Quando você vai no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14, Jesus está falando assim, ó. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então Jesus aqui está confirmando que ele é a serpente. E quando você pisa nos mandamentos dele, não obedecendo, você pisou na serpente. E se você não se arrepender, morrerá eternamente. Portanto, vigiai e orar, irmão. Se você morrer sem se acertar com Deus, você estará no lago de fogo eternamente. Orai e vigiai. Boa noite, a paz do Senhor.